extrema. Elevamos 42 milhões às classes médias. Todas nossas políticas para ser efetivas teriam de ser com milhões, como foi o apoio que Cuba e o pueblo cubano nos deu para que tivéssemos complemento em nosso sistema básico de saúde, porque precisávamos de 18 mil médicos para atender 63 milhões de pessoas. Tudo isso é o descobrimento do petróleo, do pré-sal, a maior reserva de petróleo ocidental. Há reservas grandes descobertas em tempos recentes em países do Golfo Pérsico e do Extremo Oriente Médio. Mas o pré-sal de Brasil conseguiu colocar Petrobras de posições não muito importantes no fornecimento de petróleo para a sétima empresa de petróleo do mundo. Hoje, Petrobras produz porque descobriu com tecnologia própria e lo extraiu e está extraindo petróleo de alta qualidade. Enquadrar o Brasil também era ter acesso a petróleo. E isto nós outros conseguimos no governo Lula e fomos desenvolvendo em meu governo. Então, enquadrar era também saber que Brasil era um país que praticava o multilateralismo, que não se atrelava a nenhuma potência do mundo, respeitava a todos, tinha clareza da importância dos países latino-americanos, dos países africanos, do BRICS, dos países europeus e dos Estados Unidos. Tinha clareza de que teníamos um espaço no mundo se fôssemos por nós mesmos respeitados e não nos curvássemos como hace Bolsonaro diante da bandeira dos Estados Unidos. Então, eles me tiraram do governo. E, em um segundo momento, perceberam que de 2016 para 2018 seria um problema para eles, porque poderiam perder as eleições. E começaram um processo de perseguição a Lula, que seria, sem dúvida nenhuma, nosso candidato em 2018. Isto começou de forma sistemática. Primeiro, invadiram sua casa, depois levaram-no sem explicação para ser interrogado em um aeroporto, que é algo estranhíssimo. Como não bastasse sua popularidade não caía, lo denunciaram, depois lo processaram e depois lo condenaram. Não bastou condenar na primeira instância, condenaram na segunda e sua popularidade não caía. Então, lo prenderam. Romperam com os critérios constitucionais que diz que ninguém pode ser preso antes de cumprir a última etapa de sua defesa. Também não conseguiram diminuir a popularidade de Lula, ela só aumentava. Então, como ele estava em las sondagens com uma participação de 42%, lo prenderam, lo impediram de ser candidato, ele já estava preso, lo impediram. Mas não bastaria isto,
porque Lula poderia transferir votos para Fernando Haddad. Então, lo proibiram de falar. E mesmo assim, nós outros conseguimos fazer 45 milhões de votos, 47% de los eleitores en el segundo turno. Eu creio que as razões pelas quais sube ao governo uma pessoa com as características de Bolsonaro tem a ver com não só retirar Lula do processo, o que foi condição imprescindível, mas também por terem destruído os partidos de centro-direita e de direita que participaram do golpe e do governo do golpista e começaram a fazer as reformas neoliberais. Primeiro, tornando o austericídio uma marca da Constituição. Depois, haciendo a mais dura reforma laboral, impondo a terceirização do mercado de trabalho, transformando um trabalhador em uma empresa individual, para sumir com as relações laborais. Neste processo, eles perderam apoio. Neste processo, eles se encontraram em confronto com os interesses do povo. Por isso, um dos efeitos do golpe foi a destruição do centro e de partidos de direita, abrindo espaço para a extrema direita. E isto elegeu Bolsonaro, que todos eles sabiam que era um protofascista, um neofascista. Neo porque ni nacionalista lo é. E isto significa que em Brasil as duas coisas são como irmãos siameses. Não há pauta neoliberal sem governo neofascista. Este é a grande armadilha, não sei, é trampa, a grande trampa em que estamos metidos em Brasil. E sempre pensaram assim: quando ele estiver sentado na cadeira presidencial, nós outros lo moderaremos. Mas a história demonstra que não se moderam os fascistas. Depois pensaram também, nós outros lo tutelaremos, limparemos de ele estas marcas pouco civilizatórias que atacam a própria soberania nacional. Também não conseguiram tutelar ni los mercados, ni os segmentos militares que lo apoiam, ni la Lava Jato. Nenhum de seus apoiadores consegue administrá-lo. E ele começa sua trajetória absurda de destruição da Amazônia. E neste processo de destruição da Amazônia, é fundamental saber que ela não é casual, é deliberada. Por que é deliberada? Porque ele pretende simplesmente entregar a Amazônia para partes da Amazônia, obviamente, porque é um território muito amplo, é território que é de proteção ambiental, de reservas indígenas e de áreas tradicionais, é 11 vezes o território do Reino Unido, 7 vezes o da Espanha. Por isso,
o controle del desmatamento é algo sofisticado,